E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como foi a estreia de Luiz Henrique pela seleção brasileira. Um jogo que o Luiz Henrique não conseguiu ser tão produtivo como ele é no Botafogo, mas eu achei principalmente a crítica dos comentaristas que estavam ali narrando o jogo, comentando o jogo, muito pesada para cima do Luiz Henrique, tendo em vista que a seleção brasileira como um todo jogou mal mais uma vez, o que é normal da nossa seleção brasileira, jogar mal. Ganhamos o jogo, vencemos, mas não convencemos novamente, e parecia até que tinha uma cobrança maior em cima do Luiz Henrique, sendo que você tem outros jogadores que estão há muito mais tempo na seleção brasileira, e além de estarem há mais tempo na seleção brasileira, são jogadores mais renomados, que jogam no Real Madrid, que jogam em outras grandes equipes do futebol mundial e que deveriam chamar mais a responsabilidade, mas que acabaram errando mais até do que o Luiz Henrique, e eu não vi críticas assim pra cima deles, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar esse nosso vídeo nos grupos de Botafogo, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. E vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana. Terça-feira temos novamente seleção brasileira. Em breve termina essa data FIFA e vai voltar os jogos dos nossos clubes de coração. Sempre aposte pela PagBet no primeiro link aqui do comentário fixado. Você apostando pelo meu link aqui embaixo, você tem ainda mais sorte nas suas apostas, isso eu posso te garantir, irmão. Show? Bora pro vídeo. Vamos ver então como é que foi a estreia de Luiz Henrique pela seleção brasileira. Primeira convocação do LH, jogador do Botafogo. Até isso os caras criticaram, né? Que ele não era jogador do Botafogo, que ele era jogador do grupo Textor, do grupo Eagle, né? Impressionante que em breve ele tá fora do Botafogo. O tratamento realmente é diferenciado, só que pro mal. Tentativa de cabeceio do Luiz Henrique. Uma das coisas que fizeram o Luiz Henrique não ter a sua melhor atuação, aqui a gente vê ele fazendo um encaixe de marcação, pressão alta para cima do Hincapié. Um dos pontos que fizeram o Luiz Henrique não ter uma grande atuação foi o Hincapié, que é muito bom zagueiro. Joga no Bayer Leverkusen, campeão alemão, jogador que chegou à final de Liga Europa com o Bayer Leverkusen, que é muito bom zagueiro, difícil de você passar dele, fora toda a ansiedade que teve o Luiz Henrique por conta da estreia, posicionamento diferente de como ele joga no Botafogo. No Botafogo o tempo todo ele tem o apoio de um lateral, e na seleção brasileira era sempre o Guilherme Arana com mais liberdade para subir, o Danilo fazia praticamente um terceiro zagueiro, então não tinha esse apoio, não tinha outro jogador para puxar a marcação, alguém para ele tabelar, para causar confusão na marcação adversária. Então era muito complicado, era o Luiz Henrique ou contra o Hincapié ou sempre contra 2, 3 jogadores. Essa jogada aí ele tentou fazer o lance pelo meio, acabou sofrendo a falta. Bom lance do Luiz Henrique, conseguiu sofrer a falta perigosa para a seleção, conseguiu se desvencilhar do Hincapié, estava cortando por dentro e aí acabou sendo derrubado. Aqui ele recebe a bola, vai tentar jogada num contra um, não, ele preferiu fazer o toque de lado. Mais um bom passe do Luiz Henrique, encontrando aqui o jogador livre do outro lado, no caso o Guilherme Arana. Mais um lance aqui dele de disputa, ele consegue ganhar a primeira jogada. Tenta na velocidade e acaba perdendo para o Hincapié, que também é um zagueiro muito rápido. Mas o começo de jogo do Luiz Henrique foi interessante, boas alternativas. Aqui ele vai tentar uma jogada individual, novamente o Hincapié leva melhor em cima dele. Aqui ele faz o passe mais atrás, novamente sozinho, ninguém fazia no apoio. Faz o primeiro corte, tenta fazer o segundo e é cortado. Falta jogo apoiado na seleção brasileira, você percebe, né? A única alternativa que ele tinha era o Paquetá, que estava marcado. Ele até poderia ter buscado o passe no Paquetá, mas estava marcado. 1, 2, 3 aqui fechando a marcação. Faltou um jogador aqui de apoio e o Luiz Henrique acabou perdendo a bola. Novamente lançado contra o Hincapié, de novo contra 2 jogadores. Acaba ganhando ainda o lateral para a seleção brasileira. Aqui ele é lançado uma bola em disputa, né? Ele consegue vencer essa primeira disputa, mata a bola no peito e consegue manter a posse de bola para a seleção brasileira. Um bom lance do Luiz Henrique aqui. Bom passe para o Rodrigo. Ótima jogada do Luiz Henrique, ele consegue parar um chutão, lançamento no peito, consegue manter a posse de bola para a seleção brasileira e consegue dar seguimento à jogada quando recebe. É um passe aqui, vertical, em profundidade, uma boa possibilidade para o Rodrigo, só que novamente falta mais opções para a seleção brasileira na frente, a gente percebe.
Aqui o Luiz Henrique contra 2 de novo, tentou passar no meio de 2, era 3, né? Vem outro na cobertura e aí é complicado. O Luiz Henrique, ele é um tipo de ponta que ele precisa ter muitas das vezes o fundo para ele jogar, mas não necessariamente. Quando ele tá dentro da área, quando conseguem colocar ele dentro da área com a bola nos pés, é difícil do zagueiro marcar ele por conta daquele engano de finalização que tem o Luiz Henrique. Só que a seleção brasileira em momento algum conseguiu colocar ele nessa situação aqui, ó, novamente contra 2. Então é complicado também você jogar assim. Você vê que o lateral da seleção brasileira em momento algum ultrapassou. Novamente o Luiz Henrique tenta a jogada. Aqui ele recebe a bola. Consegue fazer o passe por dentro. Aqui contra o Hincapié. Essa foi a melhor jogada dele em relação a criar uma realmente situação de gol para a seleção brasileira. Ele consegue balançar para cima do Hincapié. Ganha na velocidade quando ele dá o tapa na frente, a passada é larga. Só que faltou alguém aqui agredindo a área. Ó, faltou o Vinícius Júnior, né, que estava do outro lado, conseguisse antecipar a marcação. Se ele tivesse entendido que o movimento do Luiz Henrique seria para a linha de fundo, tinha que ter alguém aqui. Também a seleção brasileira não joga com centroavante, isso dificulta. Então não tinha ninguém ali para aproveitar o cruzamento, mas uma boa jogada do Luiz Henrique. Se o Vinícius consegue se antecipar, fatalmente sairia o gol para a seleção. Aqui no segundo tempo, ele de novo brigando com o Hincapié. Aí ele dá o tapa, tenta fazer a jogada, consegue ficar com a posse de bola, se mantém de pé, busca o passe mais atrás no André. E foi derrubado, outra falta para a seleção brasileira. Eu não vi o Luiz Henrique fazendo esse jogo horroroso que falaram que ele fez. Pode não ter sido uma grande atuação, mas pega ontem um jogador da seleção brasileira que ele desfilou o futebol em campo, que ele acabou com o jogo, não teve. Você vai colocar o Rodrigo porque ele fez o gol, mas também, fora isso, o Rodrigo, por você não ver grandes lances. Talvez o André ontem tenha sido o melhor da seleção. De novo, ó, o Luiz Henrique tem que voltar ao jogo porque não tem muita opção. Aqui ele acaba sofrendo outra falta do Hincapié. Situação de 1 contra 1. O Paquetá deu a opção de um jogo apoiado, recebeu novamente. O Luiz Henrique tenta fazer o passe do outro lado, só que aí o Rodrigo acabou não dominando a bola. Aqui ele consegue manter a posse de bola para a seleção brasileira, mas não recebe um passe na medida depois do Paquetá. E ele acaba sendo substituído para a entrada do Estevão. Jogo ok do Luiz Henrique. Não jogou como ele vem jogando no Botafogo, mas eu já expliquei para vocês o porquê. Eu achei as críticas em cima do Luiz Henrique totalmente desproporcional à atuação que ele teve. Ele não quebrou o jogo, ele não prejudicou a seleção brasileira em momento algum. E até depois, quando entra o Estevão também no jogo, não vou fazer o que fizeram com o Luiz Henrique, criticar ele, até porque é uma estreia do Estevão, um jogador extremamente jovem e tá pegando marcadores difíceis. Tinha o Estupian, tinha o Hincapié no encaixe de marcação em cima deles. O Estevão também não conseguiu ter esse destaque todo que acharam que teria, que ele iria driblar o time todo e fazer o gol, porque futebol não é assim. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam. Acho que o Luiz Henrique tem que ter continuidade sim na seleção brasileira. Não se deixar se abalar com as críticas em cima dele, que foram desproporcionais. E é isso. Ficando nessa, abração do Francesco, nós. Fui!